novamente convosco. Eu sou o Paulo Manuel Cardoso, este é o canal Os do Caminho e estamos semanalmente, 2 vezes, para partilharmos a Palavra de Deus e tem sido sempre um grande privilégio, prazer estar convosco. Oro para que Deus esteja a proteger as vossas vidas, as vossas famílias e continuamos a transmitir a Palavra de Deus, que é a única que pode trazer conforto, consolo, ânimo, esperança para as nossas vidas. Todas as semanas trazemos um tema, umas mensagens mais viradas para pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus, mas como hoje também para aqueles que já o conhecem, mas que é sempre bom nós estudarmos a Palavra do Senhor. E este tema é um tema muito bom e tão necessário, baseado em Efésios, no capítulo 5, verso 18, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele dizia à igreja de à igreja de Éfeso: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este é o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18. E começo por vos dizer, em primeiro lugar, que o tempo verbal do verbo encher, que aparece aqui neste texto, está no presente contínuo, ou seja, é uma ação contínua, e esta é a vontade de Deus, que o homem continuamente seja cheio do Espírito Santo. E é importante nós pensarmos, em primeiro lugar, que devemos ser cheios do Espírito, porque trata-se de um mandamento bíblico. Não é algo facultativo, não de todo, mas é algo que Jesus quer que aconteça na nossa vida. E os mandamentos que Jesus pede, ou ordena, ou manda, eles não são pesados. Lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, verso 3, diz que porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. É um prazer, e nós que andamos há tantos anos no serviço cristão, nos caminhos do Senhor, sabemos por experiência própria que é um prazer cumprir os mandamentos de Deus. Eles, como diz o texto, não são penosos, não são pesados, não traz constrangimento, mas obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos, é algo que traz prazer. Então, este é na verdade o primeiro ponto que nos diz que devemos ser cheios do Espírito Santo, porque se trata de um mandamento. O Senhor está aqui a inspirar Paulo, dizendo que eles, a igreja, Paulo, a igreja, deviam ser cheios do Espírito Santo. Há necessidade, já vamos ver mais à frente, o porquê da necessidade de vivermos cheios do Espírito Santo, mas há um texto que sempre me ocorre quando medito nestas temáticas, lá no capítulo 15 do Evangelho de João, quando o Senhor diz que sem Ele, sem mim, Jesus, nada podeis fazer. Então o Senhor quer que a sua igreja viva cheia do Espírito, em primeiro lugar, como já vimos, porque é um mandamento, mas porque Ele sabe que nós sem Ele nada podemos fazer. O Espírito Santo vem capacitar, vem guarnecer mais e mais os filhos de Deus, para que estes possam ser eficazes na obra do Senhor. Então, em primeiro lugar, registar isto, guardar no seu coração, devemos ser cheios
do Espírito, porque é um mandamento bíblico. Segundo, nós devemos ser cheios do Espírito Santo porque é uma promessa bíblica. E é uma promessa que não começou nos dias de Jesus. Ela vem, olhe, por exemplo, Isaías, ou melhor, Joel, profetizou centenas de anos antes da vinda do Messias. Portanto, então trata-se de algo que está no coração de Deus, foi programado por Deus, e centenas de anos antes, já este profeta profetizou que no futuro, e vamos ver isto com algum detalhe, no futuro o povo de Deus deveria ser cheio do Espírito Santo. A profecia está lá em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, que passo a ler. E acontecerá, depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Esta é uma profecia de dupla referência que se cumpriu inicialmente no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, podem conferir, e tem-se cumprido ao longo dos séculos. Mesmo no livro de Atos dos Apóstolos encontramos alguns relatos no capítulo 4, novamente foram cheios do Espírito Santo, em casa de Cornélio, no capítulo 10, em Éfeso também. Portanto, alguns textos mostram que já naqueles anos depois do dia de Pentecostes, que já houve vários derramamentos do Espírito Santo. Mas também reza a história da Igreja, do primeiro século, segundo, terceiro, por aí fora, até ao século XXI, o século presente, que muitos têm sido batizados, renovados, cheios do poder do Espírito Santo. Sei que há muitos que pensam que o derramamento do Espírito foi só para o dia dos apóstolos, mas não é isso. Diz, nós não vamos ler, mas se nós lêssemos o discurso do capítulo, no discurso do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é um discurso do apóstolo Pedro, ele fala nisto a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E depois a história da Igreja fala e registra avivamentos, despertamentos, povo de Deus que tem sido cheio do poder de Deus. Eu também tive a minha experiência numa sexta-feira em Póvoa de Santiria, uma localidade aqui em Portugal, onde naquela sexta-feira Deus também encheu a minha vida e me concedeu o dom de línguas, e foi uma experiência tão marcante e tão maravilhosa. Então, registre isto, por favor. É uma promessa bíblica, como já vimos, começa lá em Joel, no capítulo 2, e depois inicia-se em Atos 2, centenas de anos depois, e ao longo da história tem acontecido vários episódios da manifestação do poder de Deus. É importante pensarmos, porque se trata de uma promessa, as promessas de Deus são infalíveis. As promessas de Deus não falham. Em Mateus 24, 35, está assim escrito: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Louvado seja Deus. Então, se é uma promessa, e as promessas de Deus são verdade, são verdadeiras, são infalíveis, então é para ti. A seguir vamos ver a necessidade de nós sermos cheios do Espírito Santo. Mas é bom que nos foquemos para já nestas duas premissas. Trata-se de um mandamento de Jesus. É algo que Jesus quer, é da sua vontade, é o seu desejo que aconteça na tua e na minha vida. Mas também é algo que foi prometido. E se foi prometido, isto faz parte do plano, isto faz parte do projeto de Deus.
as coisas não acontecem na nossa vida ao acaso. Nós fazemos parte de um projeto, de um plano, e neste plano, neste projeto, passa a sermos cheios, não nos embriagarmos com vinho, onde há devassidão, contenda, problemas, excessos, nada disso, mas encher-nos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, e finalizaremos aqui com este ponto, devemos ser cheios do Espírito Santo, porque é uma unção bíblica, é uma unção de Deus para a nossa vida. Deus sabe que nós precisamos. Eu tenho dito isto várias vezes nas minhas mensagens. Deus que nos criou sabe mais do que nós. Nós muitas vezes temos a mania, ou temos a pretensão de controlar, ou achamos que controlamos a nossa vida. Não controlamos nada. Basta vermos à nossa volta o que é que um pequeno ser microscópico faz em todo o mundo. Ninguém estava à espera. O homem não controla as coisas, mas Deus sabe. Deus sabe o que é que nós precisamos. E para o desempenho da sua obra, que é isso que vamos ver já de seguida, Ele sabe que nós não podemos, sem Ele nada podemos fazer. Não podemos fazer, não podemos pregar sem unção, não podemos orar pelos enfermos sem unção, não podemos ser boas testemunhas sem unção, não podemos evangelizar sem unção, não podemos fazer missões sem unção, nós não podemos servir a Deus sem unção. Então devemos ser cheios do Espírito, porque é unção bíblica. Isaías 61:1 está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. É verdade que se trata de uma profecia messiânica, mas é uma profecia messiânica de alcance universal, porque se nós, vamos ver já de seguida, se nós estudarmos a comissão de Jesus, tudo isto está lá: orar pelos enfermos, curar os enfermos, impor as nossas mãos, libertar os cativos de Satanás, apregoar o ano aceitável do Senhor, evangelizar. Portanto, a grande comissão para a nossa vida tem os mesmos condimentos que havia em Jesus, quando Ele veio no seu ministério terreno. Então, apesar de ser uma profecia de Isaías 61 para o Messias, para a vida do Messias, também se aplica à nossa vida, porque nós hoje somos aquele que estamos a dar continuidade à obra do Senhor. Atos 1:8, veja aquilo que Jesus, mais um mandamento, aquilo que Jesus está a dizer aos seus discípulos e àqueles quase 120 que ficaram lá: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, poder, a unção, a graça, e ser-me-eis testemunhas. Até se parecemos testemunhas, para testemunharmos de Cristo, não podemos ir com as nossas palavras, precisamos do Espírito do Senhor, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Repare nisto, os discípulos ouviram isto, mas nós também estamos a ouvir. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas até onde? Até aos confins da nossa terra. A unção, ela vem antes da comissão, vem antes do serviço. Eu costumo dizer, na igreja local onde sirvo a Deus, onde congrego também, que todos aqueles que servem, nós não podemos dirigir um louvor sem unção de Deus, não podemos estar a tocar umas malhas de guitarra ou de piano sem unção de Deus,
Não podemos estar na portaria como assistentes, sem a unção de Deus. A unção de Deus faz toda a diferença. Nós precisamos, meus queridos amigos, do poder de Deus para fazermos a obra de Deus de forma eficaz, para sermos testemunhas. Atos 10:38 está escrito: como Deus ungiu, a unção, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se Jesus precisou andar por toda a parte, fazendo o bem, curar os enfermos e libertar os oprimidos do diabo, nós que somos aqueles que estamos a dar continuidade à obra do Senhor, se Jesus, Ele na verdade precisou desta unção, nós muito mais, meus caros, nós muito mais, nós precisamos da unção de Deus para fazer a obra de Deus. Meu irmão, este tem que ser um propósito primordial na tua vida. Tem que ser algo que tu deves anelar, seres usado pelo Espírito e fazeres a obra do Senhor. Então a unção vem antes da comissão. Os filhos de Deus são chamados a continuarem a sua obra até à sua vinda. Veja, e finalizo com a leitura deste texto muito interessante, em João, no capítulo 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Ora, Jesus, para fazer as obras que fez, o que é que ele precisou? Da unção do Espírito. Então o Senhor está aqui a dizer, quem é aquele que crê em mim? Não só para os apóstolos, não só para aquele tempo, não temos base nenhuma para afirmar isto. É todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, veja como é importante nós olharmos para Efésios 5:18. Gostaria de reler novamente este texto e relembrar-vos os 3 pontos principais da mensagem, para que tu possas anelar hoje mesmo, ao deitar-te, ou se fores à igreja, ou seja onde for, busca o Senhor e procura este dom maravilhoso. Diz lá em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, não de todo, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mandamento: nós devemos ser cheios do Espírito, porque se trata de um mandamento bíblico, um mandamento de Jesus. Segundo, nós devemos ser cheios do Espírito, porque é algo importante, foi prometido centenas de anos antes. Isto faz parte do plano redentor de Cristo. Nós, para evangelizarmos, para alcançarmos os outros, precisamos estar cheios do Espírito Santo. E em último lugar, em terceiro, devemos ser cheios do Espírito, porque a unção é algo inerente à palavra de Deus, é bíblica. Jesus precisou da unção para fazer o bem, curar os doentes e libertar os oprimidos de Satanás. Nós, que somos os continuadores da obra de Cristo, porque Ele foi para o Pai, nós permanecemos ainda, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmão, no nome de Jesus, ser cheio do Espírito. Fecha os teus olhos, eu vou orar por ti, para que a promessa de Deus inunde a tua vida e tu possas ser cheio deste poder maravilhoso. Pai Santo, obrigado pela tua eterna palavra. Oh, Xarabacurabachai, nós estamos felizes, Senhor, por tu nos deste esta promessa maravilhosa. Nós estamos felizes, Senhor, porque tu nos amas e nos tens chamado para fazermos a tua obra. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que ouvem esta mensagem e que ainda não experimentaram esta promessa maravilhosa, que tu os possas encher, os possas renovar, que eles possam ser usados em qualquer área na tua obra, Senhor. Enche vidas, aviva a tua obra, traz um despertamento às igrejas
e aumenta o número dos remidos, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Louvado seja o Teu grande nome. Meus irmãos e amigos, uma vez mais eu quero vos agradecer o estarem conosco aqui no canal, semana após semana. Como temos dito várias vezes, temos 2 projetos que já estão em andamento, ainda de uma forma muito ténue, muito pequena, mas a Bíblia diz que nós não devemos desprezar o dia das coisas pequenas. Assim, estamos a apoiar um casal de missionários em Moimento da Beira, o Fernando e a sua esposa, não me ocorre agora o nome, Paiva. Eu gostaria de vos sensibilizar, se assim sentirem, de vez em quando puderem, fazerem um donativo para ajudar estes nossos missionários. Todos nós, com pouco pudermos fazer, será com certeza de bênção para as suas vidas. Eles estão no centro-norte de Portugal, em 3 sedes de concelho, Moimenta da Beira, Sernancelho e Penedono, e as carências são tantas. Os que puderem fazer, façam-no diretamente para eles. O NIB sempre será facultado e uma vez mais nós iremos fazer. Portanto, se assim o sentirem, da parte de Deus, enviar uma oferta, uma transferência, podemos facultar o contacto através do MBWay, o que for, podem fazer essa transferência. O segundo projeto é um projeto de intercessão. Todos aqueles que desejam que nós oremos, digam-nos ou apenas a necessidade que precisam que oremos em vosso favor, ou se quiserem partilhar o assunto, como queiram, para que a nossa equipa de oração possa se debruçar diante de Deus em vosso favor. Estaremos uma vez mais convosco. Desejo-vos uma quinta-feira muito abençoada. A próxima mensagem sairá no próximo domingo. Que Deus vos abençoe grande e poderosamente. É sempre um prazer estar convosco. Obrigado. Estar convosco.